Hoje estamos continuando, dando continuidade à série de mensagens do livro de Tiago. E hoje é a mensagem número 7. E agradeço a Deus por esse tempo que Ele tem nos proporcionado crescer por meio das Escrituras, olhando para o livro de Tiago. E hoje o tema é como vencer um coração egoísta. Como vencer um coração egoísta. Existe esse que não é egoísta? Será que existe alguém que nunca teve um tiquinho de egoísmo no coração? Então nós vamos estar meditando na palavra e vendo o que Tiago fala sobre isso. O perigo do egoísmo, o perigo de um coração egocêntrico. Então, que Deus ministre ao nosso coração, que Deus fale, continue falando conosco. Peço à igreja, por gentileza, abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 12. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Espírito Santo, necessitamos da Tua compreensão para entender a Tua palavra, Deus. E não analisar a vida de ninguém. Fulano é egoísta, fulano é egocêntrico, fulano é arrogante. Não, Senhor. Faz-nos olhar para dentro de nós. Que o Senhor ministre e fale ao meu coração e da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Irmãos, Tiago provavelmente foi informado que dentro da comunidade cristã estava acontecendo lutas e conflitos entre os irmãos. Os irmãos estavam em guerra. Os irmãos estavam brigando, conflito. Isso chegou ao coração de Tiago. E quando ele estava escrevendo a sua carta, o Espírito Santo trouxe inspiração quanto a este assunto. E por quê? Por que isso estava acontecendo no seio da igreja? Por que isso estava acontecendo entre os irmãos, que sabiam que por meio do sangue de Cristo, eles estavam unidos? Por que isso estava acontecendo? Estava acontecendo por causa da falta de sabedoria. A falsa sabedoria estava dirigindo o coração daqueles irmãos. E isso estava adoecendo a igreja. Adoecendo a igreja. Tiago capítulo 3, o verso de 14 ao 16 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual esse tipo de sabedoria.
onde há inveja, briga, onde há vanglória. Ele diz que essa sabedoria é demoníaca. Pois onde há inveja, onde há ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O que ocorre quando a fé não se manifesta na prática? Ocorre brigas, ocorre conflitos. É isso que Tiago está dizendo. O que acontece quando se faz acepção de pessoas? Nós vimos isso. A fé que agrada a Deus não faz acepção de pessoas. E como nós somos inclinados a fazer, a julgar, Deus tenha misericórdia de nós. Quando não pratico a palavra por ser apenas ouvintes, acontece isso. E veremos o resultado de tudo isso no capítulo 4. No texto a seguir, Tiago fala das consequências de ter um coração egoísta. E como esse coração pode ser restaurado. Como vencer o egocentrismo? Como vencer um coração centrado em si mesmo? Como vencer o egoísmo? Estamos falando, irmãos, de alguém que tem um perfil o quê? Narcisista. Alguém que tem um perfil individualista. Alguém que não tem consideração pelo outro. Alguém que só pensa em si. Alguém arrogante. Alguém soberbo. Alguém que tem desejo pelo poder. Esse traz confusão onde estiver, viu? E é isso que nós vamos ver no texto. Olhe, vejamos alguns pensamentos que podem surgir de um coração alimentado pelo egoísmo. Porque talvez eu esteja falando para irmãos que, não, eu não sou egoísta, não. Egoísta é o outro. Sabe, você está lembrando até de fulano agora. Então vejamos alguns pensamentos que podem surgir de um coração que é alimentado pelo egoísmo. É aquele que, quem é o primeiro? Eu. O segundo é você. Primeiro, os meus interesses, os meus pensamentos, a minha opinião é a mais importante. Veja a característica dessa pessoa. A prioridade é atender às minhas necessidades. Reconhecer o que é melhor naquilo que faz. Se o outro fazer, ele não faz bem, porque quem faz bem, quem pensa dessa maneira, é apenas a própria pessoa. Não compartilhe o que sabe com a outra pessoa, para a outra pessoa não ficar sabendo. É alguém que detém conhecimento. Veja que coisa séria. Coloca defeito naquilo que a outra pessoa faz, porque essa pessoa não estava à frente. Ou seja, as coisas só saem boas e excelentes quando esse coração egoísta está na frente, soberbo e arrogante. Se ele não estiver, vai encontrar defeito em qualquer coisa, mas vai ser necessário falar. E as coisas têm que ser do jeito da pessoa, do jeito dele ou dela. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Comigo isso já aconteceu. E pode acontecer. E acontece se a gente não vigiar. Será que esse assunto é para a futura geração? Será que é para nós? O que um coração egoísta faz? Quais as consequências? Será que essas atitudes que acabei de dizer refletem um coração cheio do Espírito Santo? Um coração paz? Um coração que agrada a Deus? Quem pensa dessa maneira? A raiz para mim, a raiz para um coração egoísta procede do pecado, da natureza caída do homem, irmãos. E quais são as consequências de um coração egoísta? Está lá no verso 1, Tiago 4, 1. A igreja pode ler comigo? Nós vamos ler agora, a igreja vai participar lendo, tá bom? Vamos ler Tiago 4, 1. Ok. Primeira consequência de um coração egoísta.
Primeira consequência de um coração egoísta, não sabe viver em paz. Um coração egoísta não tem paz. Não tem, irmãos. Tiago está dizendo isso. Tiago está dizendo, olha, esse coração que quer as coisas sempre do jeito dele, quando não sai do jeito dele, ele não sabe o que é paz. Ele não sabe. Isso é uma consequência muito séria e muito grave. Tira a sua paz se não for do seu jeito, da sua maneira. Isso é um reflexo de um coração egoísta. Vai dizer que dentro de casa isso não acontece. Quando a esposa quer de um jeito e o esposo quer de outro. Aí você culpa quem? A sua esposa. O problema está nela. Porque a gente não olha. E Tiago vai dizer de onde vêm esses problemas. Então, primeira coisa, a consequência de um coração egoísta é um coração que não sabe viver em paz. E foi isso que os irmãos acabaram de ler. Por quê, pastor? Porque, primeiro, vive em guerra com os outros. Veja o que diz na parte A. De onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Entre vocês, entre duas pessoas, entre grupos. E onde, pastor? São vizinhanças diferentes, países diferentes? Não. Ele está falando dentro do templo, dentro de uma comunidade cristã. Entre grupos cristãos. De onde vêm guerras e contendas que há dentro de vocês? Então não vive em paz. Vive em guerra com os outros. Ô, meu irmão, você está em guerra com alguém? Ou alguém está em guerra com você? Vem de um coração egoísta e pecaminoso que está distante de Deus e da palavra. Em Gálatas capítulo 5, 19 e 21, veja o que é a obra da carne. Não fruto do Espírito, mas a obra da carne. Eu vejo o que Paulo diz sobre as obras da carne que geram conflitos e guerras uns com os outros. Inimizades, porfias, competições, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja. Acompanha uma lista que expõe o cerne da rebelião da natureza caída do homem. Nossa! Tiago capítulo 13, o verso 6 diz, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. E essa língua toca fogo nas relações. Somente quando tem um coração egoísta. Provérbios capítulo 13, o verso 10. A soberba só produz contenda. A soberba só produz o quê? Contenda. Quem se acha melhor do que o outro só produz divisão. Contenda. É um coração egoísta. E não sabe viver em paz, não dorme em paz, dorme pensando no irmão, acorda pensando no irmão, acorda elaborando estratégia de como colocar fogo, vou dizer assim, no coração do irmão. Deus tenha misericórdia disso na nossa vida, irmão. Deus tenha misericórdia. Aí, igreja, vai dizer que isso não acontece? Vai dizer que isso só acontece com os ímpios que não conhecem a Deus? O povo de Deus é completamente blindado? Sei o que você acha. Mas não vive em paz, vive em guerra com os outros. O segundo, vive em guerra não só com os outros, vive em guerra consigo. Vive uma guerra internamente. Quem tem um coração egoísta não vive em paz. Não vive em paz, não vive. Veja o que ele diz na parte B do verso 1, não vem, ele pergunta, de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Aí ele responde, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A guerra surge, o cerne, o núcleo, a essência não é no coração do outro, é no coração da pessoa. Dois briga se um não quiser? Não briga. Então, primeiro, aqui quando a gente entende esse termo paixões aqui, refere-se aos prazeres que dominam a vida das pessoas, a vida das pessoas. Não vem das paixões, ou seja, não vem dos prazeres que dominam a sua vida, que levam a lutar de forma
amargurada em busca de satisfação. É isso que Tiago está dizendo. Então, irmãos, qual é a consequência de um coração egoísta? A primeira coisa, não sabe viver em paz. Um coração egoísta sabe viver em paz? Não, não sabe. Segunda consequência de um coração egoísta, convive com a frustração de não ter tudo o que quer. Convive com a frustração de não ter tudo o que quer. Um coração egoísta, se não for do seu jeito, rapaz, a ansiedade bate, a frustração bate, a decepção bate, a depressão bate, porque tem que ser do seu jeito. Tem que ser da sua forma. Esse é o motivo porque muitas famílias são destruídas. Esse é o motivo porque muitos irmãos são feridos. No verso 2, Tiago nos explica isso. Vamos ler? Se é isso mesmo? A igreja pode ler, por favor? Vocês cobiçam coisas... Vocês cobiçam as coisas e não as têm. É isso que Tiago está dizendo. A frustração domina um coração egoísta, irmãos. E se domina um coração egoísta, tem paz? Tem não. Tem não. Não tem. E observe a sequência aqui. Tiago é maravilhoso. Veja só. A sequência aqui é uma progressão. Cobiçamos o que não temos, invejamos quem possui, e isso nos torna o quê? Ciumentos, e então fazemos conflitos e levantamos uma guerra. Eu vejo, meu coração quer aquilo para mim, então eu vou cobiçar, vou ter esse desejo, porque o irmão tem e eu não tenho, então eu tenho inveja, essa inveja vai me tornar uma pessoa ciumenta, e o que vai acontecer depois disso é conflito, é guerra, e não vai ter paz. O egoísmo é isso. E no final, Tiago ainda diz, não tem porque não pede. Não vai pedir a Deus. Porque essa pessoa se acha o quê? Autossuficiente. Sabe o que está fazendo. E convive com a frustração, porque não tem tudo o que quer. Não sabe conviver com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Terceira consequência, não é ouvido por Deus quando ora. Será que é grave isso? Um coração egoísta? Não é ouvido por Deus quando ora. Tiago está falando isso no verso 3. A igreja pode ler comigo, por favor? Mais uma consequência. Não é ouvido por Deus quando ora. Tanto tempo eu tenho orado, Senhor, que eu tenho feito esse clamor, anos e anos e anos, e o Senhor não responde. Por que Deus não responde? Aí, devido a isso, o silêncio de Deus, quando uma pessoa não está em intimidade com Deus, tira a paz da pessoa, porque não entende como uma resposta de Deus. Não entende como uma resposta de Deus. Então, Deus não ouve um coração egoísta. A palavra está aqui. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados. O egoísmo, quando está enraizado no coração, é uma barreira que impede Deus ouvir as orações. Motivações erradas não são ouvidas por Deus em oração. Então, devemos ter muito cuidado e pedir a Deus que nos livre de um coração egoísta. Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. Quando estava lá o fariseu e um publicano, os dois no templo. O fariseu ficou em pé, está lá no capítulo 18, a partir do verso 9. E diz que o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano que está aqui ao meu lado. Não sou, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Aí o publicano no outro lado ficou de pé, estando longe,
nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus diz: quem Deus ouviu? Quem foi justificado? Quem aqui chegou à presença de Deus? O texto para mim diz: digo vocês que o publicano, desceu para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, a confiança em si mesmo que impede arrependimento genuíno e dependência de Deus, quem confia em si mesmo. As consequências, querida igreja, de um coração egoísta é ter uma vida sem paz. Um coração egoísta não tem uma vida de paz. Ele está pronto para fazer guerra com qualquer pessoa e trazer destruição a si e a outros. Alguém que está em conflito com o outro e consigo, tem um coração frustrado por não ter tudo o que deseja, e o resultado disso é guerra, é conflito, são embates, são lutas. Sente um vazio e não vê Deus respondendo às orações. A única voz que escuta é a voz do seu próprio coração. Irmãos, tem alguma área da sua vida que você reconhece que tem esse coração egoísta? Tem alguma área da sua vida que você reconhece? Dentro de casa você se acha melhor que o seu cônjuge? Você tem as melhores opiniões? Se acha que tem a melhor solução? Você se acha que o problema sempre é o outro? Isso é um indício de um coração egoísta. E você pode envenenar seu relacionamento. Porque você não ouve, você apenas fala. E quer que o outro obedeça, que faça do seu jeito. Não há diálogo. Esse é um coração egoísta. Esse é um coração que não tem paz. Você tem desejado mais a sua vontade do que a de Deus para a sua vida? Se sim, esse é um coração egoísta. É necessário reconhecer, que o controle do seu coração, tirar esse eu e deixar que o Espírito Santo faça a transformação. Agora veja só, segundo ponto. Um coração egoísta rompe o relacionamento com Deus. Um coração egoísta traz consequências, e essas consequências é a falta de paz, é guerra com o outro, é guerra consigo, é frustração por não ter o que o outro tem e por fazer orações a Deus e não ser respondida. É uma pessoa que vive sem paz. Esse é o coração egoísta, que se acha melhor do que o outro. Mas só que esse coração egoísta, no verso 4, a igreja pode ler comigo o que está escrito. Vamos ler? Adúlteros. Você acredita nisso? Você acredita no que você acabou de ler? Ou é mais uma frase aí de efeito? O coração egoísta rompe o relacionamento com Deus, porque não é do jeito que Deus quer, é do jeito que eu quero. E quando é do meu jeito, eu fecho o coração para ouvir Deus. E eu entro em guerra com o outro. O que ele tem é uma ameaça para mim. Esse é o coração egoísta. E Tiago usa a palavra adúlteros para indicar que nessas situações o crente troca o amor de Deus pelo primeiro lugar no coração por qualquer outro desejo. Por isso que ele está usando esse termo adúlteros e traz esse desejo como um ídolo. Tiago inicia denunciando seus leitores como adúlteros, aludindo à imagem do quê? Do Antigo Testamento, onde Israel, como esposa de Deus, que cometeu infidelidade espiritual devido a adorar ídolos, e quebrou a aliança e rompeu o relacionamento com Deus. E ele diz aqui: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimigo de Deus? Esse termo amizade significa que implica numa lealdade política, uma harmonia de visão, compartilhamento de valores. Os mesmos valores
do mundo são os meus. Então não tem mais espaço para Deus. A minha fidelidade é com os valores do mundo. Então não tem espaço para Deus. Por isso que Tiago chama de adúlteros. E o texto estabelece aqui uma escolha que é excludente. Um cristão não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo simultaneamente. Um cristão não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo simultaneamente. Um coração egoísta é infiel a Deus e aos seus desígnios. O coração egoísta é alimentado por quem, pastor? Pela carne, como nós já vimos nos primeiros versículos. É alimentado pelo mundo, como diz em 1 João 2, 16, 17. E disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, não faça da casa do meu pai casa de negócios. E os seus discípulos se lembraram que ele está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Deus não tolera a amizade do seu povo com o mundo, nem fazer da casa dele uma casa de negócios, uma casa mudando, trazendo os valores do mundo. E outra coisa, esse coração egoísta é alimentado pelo diabo, a influência maligna. Timóteo fala sobre isso. Diz assim acerca dos novos crentes, em 1 Timóteo 3, 6, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e ocorra na condenação do diabo. E a Bíblia cita algumas pessoas, coração, orgulho, que eles fizeram, o mal que ele fez à igreja. Tem um tal de Diótrefes, em 3 João, no verso 9 e 10. João escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia na igreja, gosta de ser o primeiro, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja só a experiência de João. E tinha um líder desse, que tinha um coração egoísta e trouxe dor para dentro da igreja. O jovem rico é outro. E eu quero convidar o Ministério de Louvor, já vou partir para a parte final. Nós vamos cantar a música Quero Conhecer Jesus. E diz assim, irmãos, o texto ainda: o egoísmo é retratado como uma força destrutiva e isolante. Destrói relacionamentos, Caim e Abel, os irmãos de José, compromete o testemunho da missão. Quem é egoísta traz dor de cabeça, é cego para a necessidade do outro, e essa pessoa não semeia o amor de Deus, o amor de Jesus. E Deus fala da sua graça, que traz restauração, apesar do coração infiel e egoísta do cristão. No verso 5 ele diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele concede graça maior. Por isso diz: Deus opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E vamos concluir respondendo uma pergunta: como vencer o pecado do egoísmo e ter um coração restaurado por Deus? Tiago responde isso. Primeiramente, no verso 7, ele diz: submetendo-se a Deus. Portanto, submetam a Deus. Submissão ao Senhor, ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. O que significa? É Cristo que governa o seu coração. É Cristo que governa a sua vida. Só dessa forma, um coração egoísta, um coração soberbo, um coração briguento, ele não se cria. Outra coisa que Tiago fala de como vencer o pecado do egoísmo é resistir aos ataques do diabo. Ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Outra coisa, como vencer um coração egoísta, é andar em direção a Deus. No verso 8 ele diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É em direção a Deus. É Deus que pode curar um coração egoísta. É Deus que pode transformar isso por meio da obra de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, meu irmão. E ele diz mais coisas: não usar as mãos para fazer o mal. Ele diz:
ainda no verso 8: pecadores, limpe as mãos de vocês estão sujas, são mãos sujas que fazem o mal, é necessário limpar. E ele diz mais ainda: purifiquem o coração, é necessário pedir discernimento a Deus, é necessário pedir sabedoria. Ele diz, e vocês que têm uma mente dividida, uma mente incrédula, purifiquem o coração de vocês, creiam em Deus. Mas o que é necessário, pastor, para ter um coração, para ser curado de um coração egoísta? Irmãos, o texto nos diz no verso 9 que é necessário ter um coração quebrantado. E quem só faz isso é o Senhor Jesus Cristo. Quem só faz isso é o Espírito Santo. Não é palavra bonita que faz isso, é o Espírito Santo que quebranta o coração. Quando você olha no espelho e vê a sequidão no teu coração, porque tem um espírito egoísta, um espírito briguento, só vive fazendo briga, só vive querendo as coisas do seu jeito, não sabe ouvir os outros, apenas falar. Isso faz muito mal à igreja, muito mal. Mas só Deus que quebranta esse coração, que coloca humildade nesse coração. Ele diz: entristeçam-se no verso 9, lamente-se e chorem, troque o riso por lamento e alegria por tristeza. No verso 7 ele diz: humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o último, como restaurar um coração egoísta? Não fale mal do seu irmão. Não fale mal do seu irmão. Ô meu irmão, se hoje você ligou para um irmão para falar mal do outro, Deus está falando com você nessa noite. Que atitude triste você teve. Que atitude errada você teve diante de Deus. Que se você vem para o culto para olhar A, olhar B, ô meu irmão, nessa noite é noite de quebrantar, é olhar para a tua vida e dizer: Senhor, eu não quero esse coração. Esse coração está destruindo o meu relacionamento com o meu esposo. Esse coração está destruindo o meu relacionamento com os meus amigos. Esse coração está adoecendo. Deus quer trazer cura. Não fale mal do seu irmão, nem o julgue, por favor. O verso 11 diz: irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Você não é juiz, meu irmão. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, hoje é uma noite para pedir misericórdia a Deus. Se você tem um coração egoísta, você reconhece isso. Eu não vou pedir misericórdia para ninguém levantar a mão, mas é algo muito pessoal. Se nessa noite Deus falou contigo e você reconhece traços, um perfil, atitudes e ações que você tem vivido de forma egocêntrica, apenas para si, que as coisas aconteçam apenas aquilo que você quer, que as coisas girem apenas ao seu redor, nessa noite Deus quer curar o teu coração, porque isso está tirando a tua paz. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus não está escutando as tuas orações. Você está sendo alimentado o seu coração pelos valores do mundo, e não é isso que Deus quer. Escuta essa música. Meu orgulho me tirou do jardim. Meu orgulho Tua humildade colocou. tira da presença de Deus. Tira da presença de Deus. Se eu medo do que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
esse coração egoísta. Jesus, cura esses traços egocêntricos no seu coração. Individualista, narcisista, soberbo, não ouve o outro, sede de poder. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te dar um coração humilde. Vamos orar? Senhor Jesus, só Tu podes consertar o nosso coração, Pai. Se há a mancha do egoísmo, Pai, que tem trazido conflito, dor, guerra, luta, falta de paz, frustração, ó meu Deus, tem misericórdia, Senhor, dos corações nesta noite, Senhor, que estão, Senhor, abertos para serem amigos do mundo, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Deus, nos ensina, Senhor, a sermos submissos a Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, a termos mais humildade, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Submeter a Tua vontade, Deus. Nos aproximar de Ti. Essa é a vida que o Senhor quer, Deus. E desse jeito, Pai, o nosso coração será transformado. As atitudes serão outras. O comportamento vai mudar, Pai. Ó Deus, quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Pai. Se algum filho tem tido essa atitude de arrogância para com seu pai, Deus, que o Senhor possa estar esclarecendo esse coração para que possa mudar os pensamentos, Senhor. Se um adolescente se acha melhor do que muitos colegas da turma, ou dentro da igreja, o mais santo, e que não pode se misturar com outro, Deus, por favor, Senhor, conserta esse coração, Deus. Esse adolescente vai sofrer demais ainda, Senhor, e vai fazer mal, Pai, para ele e para os irmãos, amigos que estão ao redor dele, Pai. Pai, se há uma esposa, Deus, briguenta, que impõe a sua vontade, Senhor, dentro de casa, ó Deus, quebranta esse coração, Jesus. Dá mais humildade. Se há um esposo, Pai, que é bruto, Senhor, e as coisas têm que ser apenas do jeito dele, Jesus, vai ao encontro desse coração, Senhor. Tira a arrogância dos lares, Senhor. Coloca mais humildade, Senhor, e sobretudo, submissão a Ti, Senhor. Senhor, se há entre nós, Pai, corações egoístas, se há entre nós, Pai, irmãos que falam do outro, que julga o outro, Pai, Pai, nos esclarece que isso não é da Tua vontade, nos esclarece que isso faz mal, Pai, nos esclarece que isso é pecado, que é necessário pedir perdão a Ti da forma como estamos conduzindo a nossa vida, as nossas ações, a nossa língua, Pai. Dá controle, Jesus. Ó Deus, traz sabedoria do alto, Pai, para o nosso coração, para a nossa vida. Sabedoria esta que é pacífica, que é uma sabedoria cheia de amor, que é uma sabedoria humilde, Senhor. Uma sabedoria onde o coração está pronto para servir, não apenas para ser servido, Pai. Nos ajuda como liderança, Senhor, todos os líderes, Senhor, a ter um coração humilde, submisso à Tua vontade e ao Espírito Santo, Senhor. Ó, meu Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que repreenda esse coração egoísta da nossa vida, Pai, porque isso não vem de Ti, Senhor. Nos quebranta, nos dá essa sabedoria, Pai. Essa é a oração que nós fazemos como perdão dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, e que essa palavra frutifique no coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém.